já fizeste um dia e de novo farás. Montes se moverão ao som do teu falar. Eu já ouvi tua voz, de novo tu falarás. Não há um problema difícil pra ti. Eu conheço e provei teu agir. Tu podes fazer de novo. Tu és o mesmo e não mudarás. Teu poder é eterno, eu sei. Glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Pai, tudo o Senhor pode em nossas vidas, Pai. Nós te entregamos, Pai, a nossa vida nas tuas mãos, meu Pai. Como fala essa mensagem, acreditar eu preciso, mesmo que tudo demonstre parado e perdido ou impossível.
quando te faltar motivo para crer, lembre-se do que Deus já fez na sua vida desde o seu nascimento. Se mesmo assim a dúvida persistir, lembre-se então do que Jesus fez na cruz para te salvar. E mesmo assim, se lhe faltar fé, olhe para o céu, o sol, as estrelas e o mar. Se Deus fez tudo isso, pode haver alguma coisa difícil para ele? Jesus te diz nessa madrugada: pare de duvidar e creia. O sonho não acabou. Eu declaro nesta madrugada que o melhor de Deus está por vir sobre a tua vida. Aleluia. Deus vai trazer à existência aquilo que ainda não existe. Descansa o teu coração. Ele vai fazer infinitamente mais do que um dia você imaginou viver, porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Quando ele fala, ele garante. Quando ele fala, ele sustenta. Amém? Toma posse da tua vitória. O seu sonho ainda não acabou. Deus tudo pode, ele fará para maravilhas em nossas vidas. E nós vamos ficar como os que sonham, como fala o Salmo 126. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Continue pregando, continue anunciando o nome do Senhor, santo do Senhor, porque enquanto você trabalha, Deus trabalha em favor da tua vida. Aleluia. Pai, eu quero te entregar esta live, Pai, o último dia do propósito. Quantas maravilhas o Senhor fez no nosso meio, Pai, nesses 21 dias. Quanto aprendizado, Senhor. Quantas suas filhas, Pai, derramaram, Deus querido, sobre nós. Ah, Jesus, nós saímos de quantas lives, Senhor, cheias de esperança, cheias de fé, de ânimo, de força, Senhor. Muito obrigada, Pai, porque o Senhor nos sustentou até aqui. Pai, muito obrigada, Senhor, porque eu consegui romper, Pai, a minha carne. Muito obrigada, porque o Senhor segurou nas minhas mãos esses 21 dias, Pai, sobre o jejum de Daniel, Senhor. Eu nunca tinha feito esse jejum, eu nunca imaginava que eu ia conseguir. Pai, muito obrigada, porque o Senhor me sustentou. Pai, a tua palavra me sustentou, a oração me sustentou. E quantas conexões, quantas portas o Senhor abriu, quantas pessoas o Senhor trouxe, meu Pai. Ah, Jesus, como a tua palavra diz, Pai, as bênçãos que nos alcançam, Senhor. Oh, meu Pai, nos fortifica cada vez mais, que nós possamos ouvir a tua voz, a doce voz do teu Espírito Santo, nos direcionando, nos dando sabedoria, nos dando discernimento, nos dando estratégia, meu Pai. Em nome de Jesus, eu declaro sobre as tuas filhas nesta madrugada, que o Senhor possa nos dar estratégia, Senhor. Porque, Pai, eu creio, Jesus, o que o Senhor já tem para cada um já está definido, Senhor. O Senhor vai trazer à existência aquilo que não existe, eu creio. Pai, que nós possamos olhar com os nossos olhos espirituais. Em nome de Jesus, não olhar com os nossos olhos carnais, Senhor, porque os nossos olhos, o que nós vemos, nós achamos impossível. Mas para o Senhor, nada é impossível, meu Pai. E nós cremos, Pai, que este tempo que nós vivemos juntas aqui, Pai, será um divisor de águas, Senhor, neste mês de julho, Pai, na direção do Senhor, Pai. Algumas aqui já sabem, nós não teremos live, mas nós vamos para o secreto com o Senhor. Nós vamos para o secreto contigo, Pai. Nós vamos buscar a tua face, Pai, chorar aos teus pés, rasgar, Senhor, o nosso coração diante de ti. Pai, este tempo nós aprendemos com o Senhor aqui, Jesus. Juntas, nós aprendemos, Pai, por 1 hora. Todos os dias nós estamos aqui, estávamos aqui, vamos continuar, mas no secreto com o Senhor, meu Pai. Então que o Senhor venha fortalecer as minhas irmãs, fortalecer cada mulher aqui, meu Pai. Em nome de Jesus, Pai, que seja durante o dia, Pai, mas nós vamos, Pai, nos entregar cada vez mais a Ti, Senhor. Nós vamos tirar um tempo de qualidade, meu Pai, para ouvir a Tua voz e silenciar todas as outras vozes. Ouvir a Tua voz através da Tua palavra. Fazer o nosso devocional com o Senhor com qualidade. Porque nós temos tempo para tanta coisa, meu Pai.
E a tua palavra diz que nós precisamos buscar o teu reino e a tua justiça em primeiro lugar, para as demais coisas serem acrescentadas. Então, que o Senhor nos venha nos dar discernimento, força, fortalece, Senhor, as tuas filhas, meu Pai, para que nós venhamos, Pai, em nome de Jesus, romper e vencer, Pai, toda preguiça espiritual do nosso meio, em nome de Jesus. Aleluia. Estou muito feliz, irmãs, que a irmã Clélia está aqui com a gente, glória a Deus, uma guerreira, né, que sempre pelas madrugadas estavam conosco orando, mas ela passou por uma cirurgia e na cabeça, teve como é que fala, ai meu Deus, ela fez um implante dentário, e deu complicação, mas Deus foi bom que ela recuperou, glória a Deus, e ela está aqui com a gente. Eu quero dar a primeira oportunidade para ela estar orando. Que saudade de ouvir essa oração, minha amada. Deixa Jesus te usar. Amém? A campanha é a nossa família nas mãos do oleiro, mas eu creio que o Senhor trabalhou muito mais em nós por esse tempo. Está com a oportunidade. Amém, glória a Deus, a paz do Senhor, irmãs. Eu também estou muito feliz por estar aqui hoje com vocês. É o último dia da campanha, né? Glória a Deus, por isso que o Senhor me permitiu, né, entrar hoje. Mas amém, vamos orar, né? Em favor da família, né? Vamos estar orando, colocando a nossa casa diante do Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, diante do Senhor, Pai amado, Pai querido, nós glorificamos o Teu nome, Senhor, por mais essa madrugada na Tua presença, Pai. Ó Deus, buscando a Tua face, glorificando o Teu nome, Senhor, porque Tu és bom, Tu és o nosso conselheiro, o Senhor é o nosso Deus, aquele Senhor que provê todas as coisas, Senhor. Ó Deus, muito obrigada, Pai, por essa noite, Senhor, por esse dia, Senhor, mais um dia da campanha que as irmãs fizeram, Pai, mais um dia, Senhor, do jejum, Senhor, de Daniel. Nós colocamos diante do Senhor, meu Deus. Coloco cada vida que está aqui, Senhor, cada irmã, cada lar representado, Pai, e aquelas também que não puderem entrar. Ó Deus, eu coloco em Tuas mãos, ó Pai, toda a nossa família, Senhor. Ó Deus, os nossos projetos, Senhor, que o Senhor venha abençoar, Pai, que o Senhor venha guardar a nossa casa, Pai, que haja salvação no nosso meio, no nosso lar, Senhor. Que haja comunhão com Teu Santo Espírito, ó Pai. Ó Deus querido, Deus maravilhoso, nos dê experiência, Senhor, com o Senhor, que nós possamos estar ouvindo a Tua voz, Pai, a cada dia mais e mais, Senhor, ter discernimento de Espírito, ó Pai. Ó Deus, alcança, Senhor, os corações, Senhor, ó Deus, dos nossos cônjuges, Senhor, aqueles que ainda não servem o Senhor. Que o Senhor venha, Senhor, dar, Senhor, uma experiência, que o Senhor venha trazer, Pai, união nos nossos lares, ó Pai, entre a nossa família, Senhor. Joga por terra tudo aquilo que não agrada a Ti, Pai, os nossos pensamentos, Senhor, nosso falar. Ó Deus, nós pedimos perdão e por misericórdia, Senhor, nós colocamos diante do Senhor, Pai. Que o Senhor venha unir os nossos lábios, Senhor. Que o Senhor venha, Senhor, nos dar, Senhor, discernimento em falar, Pai, do Teu amor, da Tua misericórdia, da Tua bondade, Pai, porque nós amamos a Ti, Pai. Nós sabemos que o Senhor nos amou primeiro, Pai. Mas diante do Senhor, meu Deus, aleluia, glória a Jesus, eu coloco diante do Senhor, Pai, todos os projetos, ó Senhor, das minhas irmãs, Senhor, tudo aquilo que foi colocado durante esses 21 dias, Pai, na Tua presença, Pai. Ó Deus, que o Senhor venha abençoar, Senhor, cada pedido, Senhor, cada pedido de oração, cada glorificação ao Senhor também, porque sem a glorificação, sem a gratidão a Ti, Senhor, nós não somos nada, porque nós sabemos, ó Pai, que nós não somos ninguém sem o Senhor, nós amamos o Senhor, Pai, amamos a Tua obra, somos falhas ao Senhor, dependentes do Senhor, meu Deus. Que o Teu Espírito Santo venha fazer morada, Senhor, nos nossos corações a cada dia, Senhor, colocando mais amor ao próximo, Senhor, em nós, Pai, que nós possamos olhar o nosso próximo como a nós mesmos, Pai.
Ó Deus, os dias estão tão difíceis, Senhor, mas com o Senhor, Pai, tudo nos vai bem, Pai. Nós glorificamos o Teu nome, Senhor, colocamos cada um do nosso lar, Senhor, cada parentela nossa, ó Pai, nas Tuas mãos, ó Senhor, porque nós sabemos, ó Pai, que em buscar o Senhor em primeiro lugar, todas as coisas nos serão acrescentadas, Senhor. Glorifico o Teu nome, ó Pai, por essa noite. Agradeço, Senhor, pela minha saúde, Pai, pelo privilégio de servir o Senhor, Pai, pelas experiências que o Senhor me deu, Pai, ali no hospital. Eu agradeço, Senhor, meu Deus, porque o Senhor é bom o tempo todo, ó Pai. Nós não somos merecedoras. Aleluias, glória a Jesus. Louvado seja o Teu santo nome, Senhor. Muito obrigada, Pai, por essa madrugada. Assim eu coloco, Senhor, a vida das minhas irmãs, a minha vida, Senhor, a vida de cada uma, Senhor, nas Tuas mãos, Senhor. Que o Senhor venha, Senhor, nos alegrar, Senhor, essa noite, Senhor, e a cada dia, Pai, alegrarmos mais e mais em estar na Tua presença, Pai. Coloca fé no nosso coração, Pai, acrescenta fé, porque fé é um dom. Então, nós clamamos ao Senhor, que cada dia o Senhor coloca mais fé nos nossos corações, ó Pai. Assim, eu glorifico o Teu nome, Senhor, e agradeço ao Senhor, meu Pai, em nome do Pai, do Filho e do Teu doce Espírito Santo. Muito obrigada, irmãs, pela oportunidade. Amém, amém, glória a Deus, madrugada de gratidão ao Senhor por todos os seus feitos. Glória a Deus pela tua vida, Clélia. Que bom que você está bem. Estou muito feliz mesmo. Já quero convidar a Magnólia para estar orando, que o Senhor colocar no teu coração, minha irmã. Deixa Jesus te usar. Amém. Muito feliz mesmo de ver a Clélia aí. Louvado seja o nome do Senhor. E eu estava meditando numa palavra que eu sabia que era o último dia, e o Senhor me levou ao Salmo 105, e fala, né, no título da minha Bíblia, fala assim: as maravilhosas obras do Senhor a favor de Israel. E o Senhor me levou ao final desse salmo para declarar. Então, vou declarar para as irmãs ouvirem. Então fez sair o seu povo com prata e ouro, e entre suas tribos não havia um só inválido. Alegrou-se o Egito quando eles saíram, porquanto lhe tinham infundido terror. Ele estendeu uma nuvem e lhes servisse de toldo e um fogo para alumiar de noite. Pediram a ele, fez ver cordonizes e os saciou com pão do céu. Fendeu a rocha e delas brotaram águas que correram qual torrente pelo deserto, porque estava lembrado da sua santa palavra e de Abraão, seu servo, e conduziu com alegria o seu povo e com júbilo canto os seus escolhidos. Deu-lhes as terras das nações e lhes apossaram do trabalho dos povos, para que lhes guardassem os preceitos e lhes observassem as leis. Aleluia. Obrigada, Senhor, pela leitura da Tua palavra, e eu creio, Senhor, que ao Senhor me dar essa palavra no meu coração, é para liberar sobre a vida de cada uma, Senhor, e eu profetizo, Senhor, que da mesma maneira que Ele cuidou daquele povo de Israel, Ele cuida das nossas vidas até hoje. Pai, Espírito Santo, continua, Senhor, a nos dar condições, Senhor, de continuar a te servir, Senhor, conforme o Teu querer e o Teu realizar, Pai. Conduz as nossas vidas como o Senhor conduziu esse povo no deserto, e que em nome de Jesus, Senhor, que não nos falte nada, Senhor, e que em nome de Jesus nós temos percebido esse seu zelo com as nossas vidas, Pai. Perfeitamente temos visto, Senhor, no decorrer, Senhor, de toda a nossa jornada contigo, Senhor, esse amor, Senhor, esse cuidado, Senhor, de não nos faltar nada, Senhor, nas medidas necessárias, porque quando o maná era liberado do céu, era maná para aquele dia, para aquele momento, que não podia ser guardado, porque senão estragava, e o Senhor providenciava no próximo dia aquele
maná para que o povo fosse sustentado, Senhor, no deserto. Então eu creio, Pai, que em nome de Jesus, Senhor, o Senhor tem sim feito por cada uma de nós, Senhor. Por isso estamos alegres, sim, como já foi dito em cada oração feita nesse lugar, Senhor. E que em nome de Jesus, Senhor, o Salmo 126 seja, Senhor, um marco para cada uma de nós, Senhor, porque sabemos, Senhor, que quando nós levamos, Senhor, a semente, com lágrimas, voltaremos sim, Pai, com júbilo, carregando os nossos feixes, Pai. Então, em nome de Jesus, Senhor, que esta palavra a qual o Senhor me levou a orar agora, antes da live começar, que em nome de Jesus nós possamos tomar posse, cada uma de nós, Senhor, dentro da nossa casa, da nossa família, da nossa parentela, Pai. Que em nome de Jesus, Senhor, todas as nossas necessidades, como já foi dito aqui nesse salmo, são supridas pelo Senhor nas nossas vidas. Que nós cada vez mais estejamos submissos à sua vontade, porque, Senhor, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. E cremos, Senhor, que infinitamente mais o Senhor tem, Senhor, surpreendido a cada uma de nós. Continua, Senhor, conosco a fazer, Senhor, o que apraz, Senhor, para que possamos fazer a tua obra e falarmos de ti, Senhor. Continua, Senhor, a nos fortalecer, a nos sustentar, como o Senhor fez naquele povo lá, quando estava passando pelo deserto. E eu creio que o Senhor também tem sustentado e fortalecido cada uma de nós. E eu creio, Pai, que o teu amor dura para sempre. Então, em nome de Jesus, que cada irmã receba no seu coração a gratidão, Senhor, por te servir, porque quando nós somos gratos, nós recebemos milagres que vêm dos altos céus. Então, muito obrigada por a vida de cada uma irmã, muito obrigada, Senhor, pela finalização, Senhor, desse propósito que houve, porque sabemos que quando estamos, sim, nas tuas mãos, como já foi dito, Senhor, na palavra, sobre estarmos nas tuas mãos, o Senhor nos molda, o Senhor nos lapida e o Senhor nos faz melhor, Pai. Então, em nome de Jesus, continua, Senhor, a nos dar força para poder passar por todas as coisas e saber que o Senhor sempre estará conosco, porque o Senhor é o nosso Deus, majestoso, poderoso, glorioso. Muito obrigada, Senhor. É gratidão. Muito obrigada por tudo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo que eu te oro, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Obrigada, meu Pai. Obrigada, Jesus, pela tua serva, Senhor, que tem sempre se disponibilizado aqui conosco, quase todos os dias, a orar, a clamar o teu nome. Pai, como nós temos recebido, Senhor, dessas mulheres de Deus, essas mulheres cheias do Espírito Santo. Pai, eu quero agradecer, meu Pai, por cada DM, Senhor, que tem me ajudado nesse período de 21 dias, Pai. Ô, Senhor, muito obrigado por essas mulheres, Senhor, que têm, Senhor, somado a minha vida, meu Pai. Hoje, mais cedo, eu falei até com a Cláudia, Senhor, em Eclesiastes 4 diz, melhor, né, sermos dois do que um, porque quando um cair, o outro levanta. Nós estamos aqui, Senhor. Ô, Jesus, como é bom ter amigos, como é bom ter pessoas, Senhor, que nos abraça, que ora conosco, que ora pelo nosso ministério, sabe, que sente a nossa dor. Pai, como eu sou grata por cada mulher que aqui está, por cada família ali representada pelas tuas filhas, Pai, por saber, Senhor, que elas têm sido alcançadas. Eu quero agradecer pela Marisa, eu quero agradecer pela Kátia, meu Pai, pela Marcilene, pela Sônia, Senhor. Essas mulheres, Pai amado, Senhor, valentes, guerreiras. Eu quero agradecer pela minha amiga querida missionária e evangelista Carmen, Senhor, que tem sempre, Pai, se disponibilizado também, Jesus, me ensinado tanto, meu Pai, ali no meu privado. Obrigada pela Osânia, obrigada pela Cristina, obrigada, Senhor,
pela Laís, obrigada pela Carla, Senhor. Obrigada, Jesus querido, pela tua serva, Senhor. A Luciana, Elisângela, a Lauane, a Mirley, a pastora Isamara, Rosimar, Rosimeire. Obrigada, Jesus, por cada uma das tuas filhas que aqui estão, Senhor. Ô, meu Pai, como eu sou grata, Senhor, por fazer parte deste grupo, Senhor, mulheres que oram. Como eu sou grata, Senhor, como a minha vida mudou, Senhor, como eu tenho recebido, meu Pai. Ah, Jesus, muito obrigada por tudo, Senhor. Que o Senhor continue nos fortalecendo, nos unindo, Senhor, em nome de Jesus, porque eu creio que é só o começo. Grandes coisas estão por vir sobre as nossas vidas. Eu declaro, Pai, nesta madrugada, e eu queria ouvir a Cristina Caio orando também para a gente passar para a preletora, que é a missionária Gilmara. Aleluia. E eu creio que Deus falará fortemente aos nossos corações, mais uma vez, né? Aleluia, paz do Senhor, amadas, louvado seja o nome do Senhor. Mais uma vez aqui reunidas diante do reino, diante do Senhor. Mais uma vez sendo gratas pelas maravilhas que o Senhor tem feito. Ô, Senhor, muito obrigada, Deus. Eu quero te louvar e te agradecer, Senhor, por tudo que o Senhor é, pelo que o Senhor tem feito. Senhor, pelo teu cuidado, pelo teu carinho, Senhor, em especial com essas irmãs amadas, Senhor, com a missionária Ivone, Jesus, sempre aqui, Senhor, animada, alegre, fazendo a tua obra, cumprindo o teu chamado, Senhor, nos incentivando, Senhor. Senhor, em meio a tantas lutas, tantas situações que cada uma passa, Senhor, a tua serva está ali alegre, colocando palavras de vida, uma palavra rema, um louvor, um incentivo, um vídeo. Senhor, muito obrigada pela vida da tua filha, Senhor. Assim como as demais irmãs aqui, meu Senhor amado, muito obrigada. Obrigada porque cada uma que vem, diz uma palavra, está incentivando a outra, está levantando outra, está tirando a outra do vale, está levantando a outra da depressão, está agindo no casamento, na família, nos filhos. Senhor, muito obrigada por essas mulheres guerreiras, Senhor. Muito obrigada por nós, mulheres guerreiras, Senhor. Pai, muito obrigada pelo teu direcionamento, Senhor, pelos propósitos que o Senhor tem lançado, Senhor. Muito obrigada porque ainda há remanescente, ainda há mulher que ora, ainda há mulher que chora, que põe a boca do pó, que faz o jejum de 21 dias, Senhor. Muito obrigada, Deus. Eu quero te agradecer por cada uma de nós, Senhor, por cada família aqui representada, Senhor. Muito obrigada, Deus. Eu te louvo, eu te agradeço, Senhor, por fazer parte das mulheres que servem ao Senhor, das mulheres que são honradas, Senhor. Mulheres honradas, Jesus. Honradas por ti, Senhor. É uma honra, Senhor, sermos chamadas de intercessora, de mulheres de Deus, mulheres de oração. Senhor, é uma honra para nós, Senhor, podemos falar e o Senhor nos ouve e o Senhor responde às nossas orações e nós podemos ver quantas respostas rápidas o Senhor tem dado. Algumas não teve ainda a resposta, mas é porque o Senhor tem o tempo certo para cada uma delas se cumprir, Senhor. Pai, muito obrigada, Senhor. Derrama sobre nós as tuas bênçãos, a tua graça, o teu fortalecimento, a tua unção. Que a cada dia nós possamos ser fortalecidas na força do seu poder, Senhor, para continuar no posicionamento que o Senhor quer. Pai, muito obrigada. Abençoe essas mulheres, Senhor. Abençoe a nossa casa. Abençoe a nossa vida íntima, a nossa vida, a nossa emocional, Senhor, a nossa mente, Deus, que possa ser renovada a cada dia e a cada manhã. E como diz a sua palavra, as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Pai, que tem várias misericórdias, várias bênçãos sendo renovadas, derramadas sobre a nossa vida e a nossa casa. Muito obrigada por tudo, Deus. Muito obrigada. Não tenho palavras para te agradecer por tal maravilha que o Senhor tem feito por nós,
e através de nós, Senhor. Muito obrigada por tudo, obrigada por esse grupo, mulheres que oram, Senhor. Muito obrigada, Senhor. Eu te exalto, te glorifico, Senhor, por poder fazer parte dessas mulheres, Senhor. Senhor, e nessa hora eu venho apresentar a tua serva que vai estar trazendo a palavra, meu Senhor da glória. Que o Senhor revista cada vez mais, Senhor. Usa a tua filha, Senhor. Fala conosco nesta hora. O Senhor já está falando aqui desde o início, no louvor, em tudo, o Senhor está falando, continua falando conosco, Senhor. Nós queremos ser enriquecidas com a tua palavra, nós queremos ser fortalecidas, Senhor, pela tua palavra, Deus. Usa a tua filha, fala conosco, prepara o nosso coração, prepara a nossa casa para receber essa palavra, Senhor, porque cada uma está aqui no seu lar, na sua casa, ouvindo a palavra, e a palavra, ela está adentrando na nossa vida, adentrando no nosso corpo, no templo do teu Espírito Santo, mas adentrando nas nossas portas, na nossa casa, na nossa sala, na nossa cozinha, no banheiro, no quarto, na varanda, no quintal. A palavra está reverberando. A tua palavra, Senhor, a tua palavra que é pura, que é tremenda, palavra que ressuscita mortos, palavra que traz à existência coisas que ainda não existem. Senhor, nós cremos, Senhor, no poder da tua palavra, Senhor, e que a tua palavra rema venha sobre nós nesta madrugada, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por tudo, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, amém. Louvado seja Deus. Eita glória! Louvado seja Deus, que presença maravilhosa do nosso Deus. Que presença maravilhosa do nosso Deus no nosso meio. Aleluia, Senhor. Obrigada, Jesus. Obrigada, Senhor. Obrigada, Jesus, por esse momento aqui, junto com as minhas irmãs, Senhor. Como é bom sentir a tua presença, meu Pai. Missionária Gilmara, com a oportunidade, a nossa querida Cristina já orou por ti, então faça o que o Espírito Santo de Deus, né, colocou no teu coração, mulher de Deus, com a oportunidade. Amém, glória a Deus, louvado seja Deus pela vida dessas mulheres guerreiras. Mais uma vez eu cumprimento aqui a todas com a paz do Senhor, amém. Muito obrigado, missionária Ivone. Louva a Deus por cada mulher, por cada intercessora, por cada vaso de Deus que se encontra aqui nesta noite e que já batalharam esse tempo todo para chegarmos até aqui, né? Em reta final, porque o Senhor, Ele é fiel. Louvado seja Deus. Aqui, mediante ao tema que foi proposto, né, sobre a questão do Senhor nos fazer vasos novos, o Senhor então me leva em Ezequiel 37, apenas um versículo, que eu quero que a igreja que possa abrir nesta noite a Bíblia Sagrada, que estão de posse, abram, por favor. Ezequiel, capítulo 37, versículo 3, e me disse, filho do homem, poderão viver estes ossos? E eu disse, Senhor, tu o sabes. Concernente à palavra de Deus, acerca do Senhor, perguntar a Jeremias se ele poderia quebrar aquele vaso e refazer novamente, se ele perguntar ao oleiro se ele poderia refazer aquele vaso. E quem somos nós para contender com o dono do barro? Quem somos nós? Somos apenas barro. Jamais iremos contender com o Senhor, que é o dono, com o Senhor que faz, que cria, que é o dono de tudo, que é supremo, que é soberano, que é, aleluia. Então, nesta noite, o Senhor me leva a trazer uma palavra poderosa da parte de Deus, a entendermos que é Ele sim que quebra vaso e refaz, é Ele sim que tem todo o poder às suas mãos, é Ele sim que nos permite sermos levados ao deserto para entendermos aquilo que Ele tem para nós, aquilo que Ele quer fazer em nós e através de nós para outras vidas. Concernente a esta palavra, o Senhor me faz entender de que Ele permite Ezequiel ter esta visão, Ele permite Ezequiel ser levado a esta visão do vale de ossos secos, Ele permite Ezequiel olhar e analisar, e Ezequiel mesmo responder ao Senhor que não está na sua análise, que não está no seu poder, mas que está no poder supremo daquele que é. E ele responde
responde: Senhor, tu sabes. Assim como o oleiro diz: não poderei eu refazer este vaso novamente, quebrar e fazer de novo, como fez, aleluia, o oleiro. Ó casa de Israel, nesta noite o Senhor me faz entender de que Ele permite o cenário à nossa volta, ou em nós, ou através de nós, ser caótico, o cenário ser totalmente em ruínas, através de nós, em nós, ou à nossa volta, ou então nos levar ali para que nós possamos olhar e analisar, e nós mesmos olharmos e não ter resposta, e não ter atitude, e não ter veracidade aquilo que nós estamos vendo, ou vida naquilo que nós estamos vendo, ou alguma expectativa de continuidade, como Ezequiel não tinha resposta. Ezequiel afirmou ao grandão da Galileia, ao grande de Israel, a dizer: Senhor, tu sabes. Aleluia. Eu quero que você entenda, igreja amada, que nesta noite o Senhor está nos fazendo novamente, através da sua palavra, através do seu poder, através da sua misericórdia, que nos aperfeiçoa a cada dia. Quando a nossa irmã, pastora Magnólia, estava orando, trazendo aqui a palavra concernente ao deserto, o Senhor me faz entender que o Senhor levou o povo israelita tirado de dentro do Egito a ser libertos, levado para o deserto. Por quê? Porque deserto é lugar de presença, deserto é lugar de dependência, deserto é situações que nós olhamos e nos sentimos no deserto, nos sentimos abandonados, nos sentimos sem recursos, mas é ali que nós começamos a buscar o Senhor. É ali que nós começamos a entender que é dependência, a entender que é relacionamento, a entender que é momento de busca, a entender que o sobrenatural virá. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Eu posso entender nesta noite que Ezequiel, ele olhava para a situação e não tinha beleza. Ezequiel olhava para a situação e não tinha vida. Ezequiel olhava para a situação e não tinha resposta. Ezequiel olhava para o cenário era assustador. Ezequiel olhava para o cenário não tinha nenhum tipo de expectativa em vida. Mas eu quero dizer para você que o Senhor permite nós sermos este cenário, nós sermos um cenário no momento em que Ele quer nos provar como um vale de ossos secos, em condições sequíssimas, em condições dependentes totalmente do Senhor, a mostrar que Ele vai nos aperfeiçoar, a mostrar que Ele está conosco, a mostrar que através do deserto, do cenário caótico, é que Ele vai mudar a história, é que Ele vai fazer uma nova história, é que Ele vai dar uma grande vitória, um grande mover, aleluia. Enquanto o cenário era sequíssimo, enquanto o cenário não se tinha vida, aquele que estava sendo levado ali respondia: Senhor, tu sabes. Enquanto a condição era de se andar em meio a este vale de ossos secos de forma cuidadosa, de forma com cautela, porque o vale estava sequíssimo. Qualquer tipo de atitude, qualquer tipo de movimento poderia danificar, poderia piorar, mas o fato é que era necessário se analisar a condição, era necessário vivenciar a dor, era necessário vivenciar um cenário de morte, era necessário estar com aquele que pode trazer à existência aquilo que não existe, era necessário estar com aquele que é dono da vida, era necessário estar com aquele que iria mandar ele dizer: vento dos quatro ventos, venha, sopra sobre este vale para que viva. E vindo então o Espírito de vida e adentrando em meio aos cadáveres, aleluia, glória a Deus. Possamos entender nesta noite, então, que o cenário era de ossos sequíssimos. A Jeremias foi dado uma revelação, que o Senhor é aquele que quebra o vaso e refaz de novo, porque Ele é, aleluia, o dono, o criador do barro. Ele diz para Jeremias, Ele que fez Jeremias ter esta visão, ter esta revelação, a entendermos que é Ele que trata conosco, não para a morte, mas para nos fazer crescer, mas para nos refazer, mas para nos restabelecer em vida, em continuidade, em conquistas. E houve este estabelecimento em vida na visão de Ezequiel. Houve esta restauração de nervos, de pele, de ossos, de nervos, peles e carnes nos ossos. Aleluia! E houve o restabelecimento de
cadáveres, houve o restabelecimento de vidas, mas o Senhor quer que nós entendamos nesta noite que tudo é passo a passo, mas ao passo que Ezequiel iria ouvindo a voz de Deus e dando ali legalidade à voz do Senhor, ele iria fazendo passo a passo o que Deus mandava, ele iria ali olhando a condição, o cenário, se colocando a condição ao lugar daqueles ossos e vendo que não tinha condições de vida nenhuma, mas o Senhor dizendo, eu quero que veja, porque nem tudo que você está vendo permanecerá assim, nem tudo que você está vendo será assim para sempre, nem tudo que você está vendo em condição de sequíssimos será assim para sempre. Entenda, igreja amada, que quando Jesus é entregue nas mãos dos malfeitores, é pregado naquela cruz do Calvário, expira na cruz do Calvário, perde a sua vida, e ele diz, tetelestai, está consumado. Nós podemos lembrar de que qualquer um que pudesse passar por ali e visualizar e ter a visibilidade do Senhor, dos senhores pregado naquela cruz do Calvário, morto, sem vida, em condição de um vale, em condição sequíssima, em condição de ausência de vida. O cenário era de morte, o cenário era de derrota, mas foi aí que os céus se abriram, foi aí que houve um tremor, foi aí que houve o abrir dos sepulcros. Então o cenário que se olha não é o cenário que se vê, o cenário que se olha é um cenário de conquistas, é um cenário de renovo, é um cenário de vida, é um cenário de necessidade de viver o sobrenatural. Eram pessoas vendo Jesus pregado na cruz do Calvário, eram pessoas vendo Jesus sem vida, mas eram sepulcros vindo à vida, eram aqueles que estavam enterrados, sepultados, trazendo-se à vida, trazendo-se para a Nova Jerusalém, aleluia, glória a Deus, aleluia. Entendemos ainda nesta noite que Neemias também sabia que a condição que foi passado para ele de Jerusalém era estado de ruínas. A visão que passaram para Neemias sobre a informação daquele que viu Jerusalém era ruínas, eram portas queimadas, eram muros fendidos. Perdão, mas Neemias, quando pede ao rei ali a permissão para ir reconstruir, para ir trazer de volta a existência daquele lugar, Neemias estava vendo um cenário de ruínas, mas Neemias não parou, Neemias não se deteve, Neemias foi ali porque aos seus olhos não era um cenário de condições sequíssimas e queimadas, não eram somente portas queimadas, muros fendidos, não. A Neemias foi dado a visão de nações, de multidão, de vida, de condições de vidas, condições de se resgatar vidas, cada momento, passo a passo de Neemias, reconstruir os muros, reconstruir as portas. Neemias estava dando ali, aleluia, estava agindo com cobertura espiritual sobre nações, sobre vidas futuras, sobre a nova, linda cidade santa que de Deus é descida do céu, a nova Jerusalém. Neemias não olhou e viu somente a lembrança de que a terra onde havia um sepulcro dos seus pais, que estava em ruínas, não, Neemias viu condições de vidas, aleluia, e Neemias não desistiu, aleluia. Aleluia! É nós olharmos para entendermos que Deus, ele trabalha para aquele que nele espera. É nós olharmos e vermos que a situação pode ser caótica, mas é no momento do vento. É no momento do vento que veio, aleluia, mediante a ordem do Senhor, a Ezequiel dar ordem para que o vento adentrasse aos cadáveres, para que trouxesse vida. É neste momento que nós começamos a entender que o reboliço que houve, o ruído que houve para ver ali as junções dos ossos, osso com osso e restabelecimento de carnes, de nervos, de pele, é o momento que o Senhor quer que nós venhamos a vivenciar.
o esperar nele, o confiar nele, o aguardar o seu mover, entender que é necessário coisas serem levadas de um lugar para o outro, de um continente para o outro continente, de uma geografia para outra geografia. É necessário um mover tremendo da parte do Senhor para que se haja vida. Houve o terremoto, houve o mover do Senhor. Jesus expira, Jesus morre, Jesus perde a vida, mas vidas ressuscitam com a morte do Senhor. Aleluia. Deus está falando que nem tudo é para a morte. Deus está falando que é necessário o colocar-se tudo nos lugares. É necessário o movimentar da parte do Espírito de Deus para vidas serem tocadas, para vidas entenderem o propósito do Senhor, para vidas entenderem o propósito de um reconhecimento da grandeza do Senhor, porque somente mediante um deserto, mediante a uma dor, mediante a um vale, mediante a ruínas, é que nós olhamos e podemos dizer: isso aqui é coisa para Deus. É somente Deus que pode fazer, é somente Deus que vai fazer agora. Então, quando nós afirmamos, quando nós reconhecemos, quando nós declaramos que é o Senhor que vai fazer, certamente Ele fará. Ele não é filho do homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, mas é necessário vivenciar a situação que Ele tem em nós e através de nós. Então, o cenário pode ser de ruína, o cenário pode ser horrível, o cenário pode ser sem condições de vidas, mas nós somos chamados para guerrear, fomos chamados para sermos soldados em meio à guerra. E eu quero dizer para você que se encontra aqui nesta noite, talvez você está vivendo um cenário que somente iniciou-se a guerra. Talvez você está vivendo um cenário de que tudo parece terrível, tudo parece assustador, mas a guerra está somente começando. E começando-se essa guerra, certamente você foi já vocacionado, alistado, aleluia, pelo general de guerra, e você fará parte dessa guerra. Você irá guerrear, mas o Senhor irá pelejar contigo e por ti e pelos teus, mas é necessário um momento de saber que a guerra só está começando, saber que o maior está por vir, saber que você vai vivenciar o novo de Deus, mas é necessário entender o mover do Senhor, é necessário olhar, entender, parece tudo perdido, parece tudo derrotado, mas é aquele que nos fez, é aquele que nos criou, é aquele que nos coloca no deserto, é aquele que traz vida aonde não há vida, é aquele que permitiu o seu Filho amado, sendo Deus, renunciar à sua glória, descer à terra em forma humana, em forma de homem, sendo Deus, não usurpou querer ser igual a Deus, a ele mesmo foi permitido a humilhação, ser levado ao deserto para ser tentado pelo próprio diabo. Em um dos momentos ele foi teleportado ao pináculo do templo pelo próprio diabo, aonde ele foi tentado a ouvir Satanás dizer: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, aleluia. E Satanás ouviu da boca de Jesus: não tentarás o Senhor teu Deus. Igreja amada, não tentar o Senhor teu Deus não é somente desobedecê-lo, mas é deixar de orar, é deixar de vigiar. A Bíblia vai dizer que quando Jesus estava no Getsemane, em um dos momentos ele ordenou que os discípulos orassem com ele, porque a angústia era grande, o seu lado humano estava tomado de pavor, estava chegando a hora, era o momento, e ele dizia: o espírito está pronto, mas a carne é fraca, orai e vigiai para que não caia em tentação. Cair em tentação é não orar, cair em tentação é não vigiar. Neemias, quando se colocou na brecha de intercessão por Jerusalém, ele disse para o rei: é a terra onde estão os sepulcros dos meus pais. Ele não disse que haviam vidas ali. Um dos seus irmãos disse que os remanescentes que voltaram do cativeiro, que restaram ali, estavam em condições de ruínas, mas ele estava se lembrando da terra dos seus pais, ele estava se lembrando do sepulcro dos seus pais, ou seja, aleluia,
É neste momento que nós olhamos e vemos que quando deixamos de orar, deixamos de guerrear. Quando deixamos de jejuar, nos enfraquecemos. Quando deixamos de orar e de nos revestirmos do Senhor, da presença dEle, então ficamos vulneráveis. Então, como seremos enviados à guerra? Então, como seremos enviados a um cenário de um vale de ossos secos, sequíssimos? Haja vista de que esse cenário pode ser o seu neste momento ou o meu. Como então entenderemos que o mover do Senhor vai se manifestar através de você ou através de mim neste cenário? Como então entender que o Espírito Santo de Deus intercede por nós através de gemidos inexprimíveis? Jejuando, orando, vigiando, se fortalecendo, não pecando. Deixando de orar é pecado, deixando de jejuar pode ser pecado porque se enfraquece, porque pode cair em tentação, porque a carne é fraca, mas o cenário é devastador, o cenário é de ruína, o cenário é de morte. Eis aí a armadura do Senhor, eis aí o revestimento do Senhor, eis aí o se encher e transbordar em Deus, eis aí o vivenciar um cenário caótico para entender o que Deus está dizendo, eis aí o Espírito Santo de Deus trabalhar através de você quando você não tem força, quando você não entende, quando você responde para o Senhor como Ezequiel: Senhor, somente o Senhor o sabe, somente o Senhor sabe qual será o resultado, qual será o seu mover, qual será a vitória, como virá a vitória, como virá os recursos. Aleluia! Mas a Neemias não foi dado esse espírito de covardia. A Neemias não foi dado esse espírito de querer parar. A Neemias não foi dado o espírito de analisar a situação e se deter mediante a sua condição financeira ou humana. A Neemias foi dado ali o mover de Deus em espírito a dizer: ore, jejua, interceda por este povo. Aleluia, que eu vou enviar recursos, que eu vou tocar no coração do rei, que eu vou dar ordem ao rei para dar ordem ao guarda do jardim, para que se envie mais madeiras, não somente aquilo que se precisa, mas muito mais, porque a Jesus foi dado uma oração, e Jesus orou ao Pai a dizer: Pai, eu não oro somente por esses que o Senhor já me deu, eu oro por todos quantos o Senhor há de me dar. Aleluia! E a Neemias veio a graça e misericórdia de Deus de ver ali os recursos a serem enviados a Jerusalém, de muito mais madeira do que se precisava, porque Neemias dizia: também preciso de madeiras para a casa onde eu hei de entrar. Neemias estava sendo o próprio Deus ali, usado, manifestado em carne, revelado em carne, aleluia, na presença do Senhor Jesus Cristo a resgatar Jerusalém. E ele dizia: precisarei entrar em mais casas, precisarei fazer restabelecimento de vidas para muitas nações, muitas portas reedificadas, muitos muros reedificados, brechas fechadas, muito cuidado, muito mover de Deus. Por quê? Porque houve o jejum, porque houve a oração, porque houve a obediência. Aleluia! Aleluia! O cenário nem sempre será aquilo que você vê. O cenário nem sempre resultará naquilo que está no momento presente. Pode ser ruim agora, amanhã será nações. Pode ser morte agora. Vai haver vida através de alguém que se perde, através de alguém que se sofre, através de alguém que é provado. É deserto hoje, virá maná, virá água da rocha, virá codornizes para matar a vontade de comer aquilo que pedir para o Senhor. Aleluia! A palavra é nesta noite: se quiserdes e ouvirdes a voz do Senhor, teu Deus, o melhor desta terra é para você. Aleluia! Quanto de nós, até ouvirmos a voz do Senhor e obedecermos a Ele, entendermos o chamado, deixamos de comer o melhor dessa terra, deixamos de permanecer no centro da vontade do Senhor. Então vivenciaríamos as ruínas somente, e não as conquistas. Vivenciaríamos somente os desertos, e não ali as aprovações. Vivenciaríamos somente momentos de luta, de tristeza e de dor, e não conquistaríamos nada. Mas o fato é que aquele que obedece, o Senhor tem lugar de honra. Aquele que obedece, o Senhor é com ele. Aquele que obedece, o Senhor fala com ele de forma sobrenatural. Aquele que obedece, ele tem intimidade, ele tem relacionamento. Ele ouve a voz do Senhor de forma audível. Ele é levado em espírito para qualquer lugar como um vento.
Porque a Bíblia vai dizer que nós somos como o vento. O vento ouve a voz de Deus, não sabe para onde vem, de onde vem, nem para onde vai. Assim é você e eu que somos nascidos da água e do Espírito. Não sabemos para onde vamos, de onde nós viemos, mas somos levados em visão, como a visão do vale de ossos secos. Aleluia! O Senhor fala fortemente ao meu coração nesta noite para encerramento desta campanha. Não permita-se deter mediante aquilo que você vê, mediante aquilo que os seus olhos carnais veem. Não se permita se deter mediante a luta que foi travada até a tua vida ou até a tua casa. Não se permita, não se atreva até a duvidar do mover de Deus na sua vida ou na vida dos teus. Não se permita ainda se atrever a duvidar de que Deus está trabalhando numa condição caótica, numa condição de ruínas. Não se permita ainda e não se atreva a duvidar de que Ele vai usar você. Não se permita e não se atreva a entender, a achar de que Ele não te usa, porque Ele te usa, de que Ele não tem uma obra na tua vida, porque Ele tem. Olha o horário que nós estamos aqui pregando esta palavra. Quantas pessoas de vários lugares do mundo aqui ouvindo esta palavra. Somos exércitos, somos membros de um só corpo, estamos inseridos num aprisco só, guerreando uns pelos outros, um para os outros. Aleluia! Aleluia! Então, quando eu entendo que o Senhor nos tem como um barro, que Ele quebra e refaz de novo. Então, quando eu entendo que que Ezequiel responde à pergunta de Deus com uma afirmação, o Senhor é que vai fazer, o Senhor é que sabe, está nas tuas mãos, o teu poder está sobre ti, está em ti, e através do Senhor virá para mim, através do Senhor virá sobre mim. Aleluia! Aleluia! O Senhor é supremo. O poder do Senhor nunca, não há quem possa fazer escapar. Aleluia, quando o Senhor está operando, nada sairá do controle das mãos do Senhor. E quando você obedece, quando você vigia, quando você ora, quando você jejua, quando você se alimenta da palavra, meu irmão, minha irmã, então é impossível de você não ser colocado no centro da vontade do Senhor. Então é impossível de você não agradar o Senhor. Então é impossível de você não ouvir a sua voz de forma audível e ser levado em espírito aonde Ele quiser te colocar para um grande mover, e através de você, e em você, e na vida dos teus. Aleluia! Mas passamos a entender que Ele vai nos levar para cenários de ruínas, como Ele fez Neemias ver. Ele vai levar a situações de morte para que haja vida, como Ele permitiu aqueles que viram Jesus crucificado, morto, a ver e alcançar a ressurreição e a ascensão do Senhor nos ares, a entender que nós seremos ressuscitados também com Ele, que nós somos gerados de novo através da sua morte, da semente incorruptível, nasceríamos de novo, nascemos de novo. Aleluia! Estávamos cortados, mediante ao pecado adâmico, estávamos destituídos da glória do Senhor. Houve o fechar do jardim do Éden. Os anjos, os guardiões foram ali ordenados a cuidar da entrada do Éden, com a espada inflamada. Mas houve aquele que o Senhor fez se comover com a situação em ruína de Jerusalém, a pedir para o rei recursos. Então o rei mandou o guarda do jardim trabalhar em favor dos céus. Então não estavam mais destituídos, então haveriam salvações de nações, então a humanidade voltaria a ter acesso aos céus, então a humanidade voltaria a estar ligado na videira verdadeira, a estar enxertado na videira verdadeira, a dar frutos e ser participantes do fruto pela graça do Senhor, vivificados pela sua palavra, salvíficos pelo sangue do Senhor naquela cruz do Calvário. Aleluia! Aleluia! Então o Senhor vai guerrear sim em nós, através de nós, vai nos fazer sermos levados no deserto, vai nos fazer sermos levados em ruínas, vai nos fazer ser refeitos, quebrados e refeitos de novo para a glória dele, porque nós somos chamados para ser vaso, aleluia, transbordantes da sua presença, cheios da sua presença, vasos de honra e não para a desonra, aleluia, glória a Deus. Mas entenda que é necessário este mover de Deus.
É necessário esta presença do Senhor em cenários que Ele vai te colocar, em cenários que Ele vai te permitir vivenciar, em situações que você vai olhar e você vai analisar e dizer: meu Deus, perdemos, estamos derrotados, não vamos vencer. E é aí que o Senhor começa a trabalhar. Mas você estando revestido de todo o poder do Senhor, você já sendo quebrado e refeito novamente, como o Senhor faz com muitos, aleluia, glória a Deus. É aí que você vai transbordar de Deus, é aí que você vai entender o sobrenatural dele, é aí que você vai atribuir tudo a ele, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Nós não temos nada, aleluia, não somos nada, aleluia. Até mesmo um pecador, quando nós ganhamos, a Bíblia vai dizer que o Espírito Santo de Deus é quem convence o pecador do pecado. Quantas pessoas se gloriam, ganhei tantas almas, não ganhou nada. Quem ganhou foi o Senhor. Ele usou a tua boca para transmitir a palavra, mas o fato é que nenhuma carne vai se gloriar. É aí que entra o oleiro a quebrar o vaso que está de nariz empinado a fazer de novo. Aleluia! Oh, glória a Deus, aleluia! Aleluia! Fiquemos dependentes do Senhor. Sejamos dependentes do Senhor. Vamos olhar para as situações que Ele nos leva a vivenciar, a nos colocar, a nos enviar. E vamos estar cheios da presença de Deus. Vamos ali preparados, munidos de armaduras celestiais, revestidos com toda a armadura. Aleluia! De posse da espada, de posse do capacete, de posse da couraça, de posse dos sapatos, aleluia, dos calçados, de posse da sua palavra, aleluia, para então responder com autoridade: Senhor, tu sabes, aleluia. E ali olharmos e vivermos e vermos com os nossos próprios olhos o cenário mudar e nós mesmos afirmarmos: isso foi o Senhor quem fez, isso era coisa para Deus, isso foi coisa de Deus, isso foi o Senhor quem criou e quem fez para a sua glória, para um grande mover, aleluia. Amém? Missionária Ivone, foi esta palavra que Deus ministrou ao meu coração nesta noite. Quantos podem tomar posse da vitória nesta noite? Foi essa palavra. Eu creio que a igreja recebeu, que a igreja entendeu, mas queimou no meu coração esta palavra, aleluia, para trazer aqui e transmitir esta mensagem nesta noite. Amém? Deus permaneça vos abençoando cada guerreira que esteve aqui nesta noite. Muito obrigada, missionária Ivone. Deus abençoe sempre. Amém? Amém, amém, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. A missionária Gilmara é o nível hard do céu, meu Deus, a velocidade da luz do céu com a palavra, meu Deus, é uma flecha nas mãos do arqueiro. O que é isso, Senhor? Meu Deus, isso porque ela mais cedo falou: minha amada, me perdoa, mas hoje eu não estou com a voz muito boa. O que eu te falei? Quando você entrar, Deus vai renovar suas forças, você vai ver o que Deus vai fazer. Eita glória, foi tremendo. Nível hard do céu, velocidade luz do céu. Glória a Deus, Deus continue te abençoando. Aleluia, levando você, sabe, as nações, porque as vidas precisam te ouvir. Vidas precisam te ouvir. Né, que nós possamos profetizar, como a amada disse, profetizar neste vale, mas não duvidar, se levantar, orar, jejuar e se levantar, como Neemias se levantou. Aleluia, glória a Deus. Eu queria dar a oportunidade, se alguém quiser falar algo, como nós vamos ficar um mês, minhas irmãs, sem live, nós vamos ficar no secreto com o Senhor. Deus me deu umas direções para me colocar no grupo. Espero que todas leiam, né? Eu quero colocar lá para vocês que nós venhamos, quando voltarmos em agosto, nós vamos voltar dia 4 de agosto e vamos fazer 21 dias até dia 24 de agosto. Então, nesse período, eu creio que Deus falará profundamente no meu coração, no coração de cada uma de vocês. Eu convido a vocês aí para o secreto, com qualidade com o Senhor. Não tenha pressa de sair da presença do Senhor. Não tenha pressa de sair da presença do Senhor. Alguém quer falar algo, agradecer? Essa é a oportunidade para a gente finalizar.
Amigo, eu quero agradecer a Deus. Amém. Coloquei aqui a televisão, as crianças estão assistindo. Aleluia, eu quero ser grata a Deus, né? Primeiro pela oportunidade que o Senhor nos dá de todos os dias estar aqui na live orando, né? E clamando ao Senhor. E essa semana, meu filho caiu, né? Ele bateu a cabeça. Da forma que ele bateu a cabeça, era para ser algo muito grave, porque ele bateu bem na quina da cama, ele bateu com tudo. Eu só sei que eu estava estendendo roupa lá no varal e estava falando com Deus na mente. Foi questão de segundos, eu só ouvi ele gritar e a boca dele ficou roxa, né? Porque ele perdeu o fôlego. Mas aí dei água, passou. Aí quando eu olhei, que eu falei, Deus, vai ser muito grave, né? Porque aqui é uma beliche. Quando eu vi ele no chão, eu achei que ele tinha caído de cima da beliche. Mas não, ele foi pular para cima e bateu na quina da beliche. Não abriu, não cortou, não fez galo, não ficou roxo, né? Deus é maravilhoso, Deus é poderoso. Quando eu vi que ele, eu falei, pronto, foi um estrago, porque na quina, né? Mas não fez, não aconteceu nada, né? E através das orações aqui, de nós estamos orando, o Senhor tem cuidado, né? O meu esposo, ele, para a glória de Deus, ele está liberto, né? E através das lives, né? Sempre aqui clamando com vocês, Deus, liberta meu esposo, Deus, liberta meu esposo, liberta meu esposo, porque não é fácil, igreja. Não é fácil você lidar com uma pessoa que é viciada, né? Viciada nas drogas, viciada no cigarro. Por quê? Porque o vício, ele faz a pessoa de escravo, né? Os viciados, todos os viciados que você perguntar, vai falar que quando eles usam a droga, passa. Passa, tipo, se tiver com uma ferida na alma, passa. Se tiver triste, passa. Eles colocam isso na cabeça, né? Ai, se eu tiver com alguma dor, passa. Não sei esse mundo, né, do diabo, né? Mas aí eu falei, Senhor, enquanto eu estava na live, Senhor, visita, Senhor, vai libertando meu esposo, vai libertando meu esposo. Eu tô aqui te adorando, mas vai libertando. E o Senhor estava fazendo o mover dele, né? É que nem a irmã falou, tem horas que no momento mais difícil a gente tem que crer, não duvidar. E teve uma certa dia que ele acordou e ele falou assim para mim: Você crê que eu não vou fumar mais? Eu não vou falar que eu duvidei, também não vou falar que eu criei, porque vem 10 anos, irmãos, 10 anos orando por ele. E quando era 2 meses atrás, ele jogou o cigarro no lixo. Ele voltou, ele pegou, ele foi, ó, como o diabo é sujo, ele foi no lixo, ele pegou o cigarro e foi fumar. Eu falei, onde você achou o cigarro? No lixo. E quando ele acordou e falou, você crê que eu não vou mais fumar? Eu já vi aquela cena, eu falei, eu vou jogar o cigarro fora, ele vai pegar o cigarro e vai fumar, né? Mas vai fazer 15 dias, igreja, que ele não fuma, mas para quem não ficava um dia, ele não ficava um dia sem cigarro. O vício de cigarro ele é tão terrível que eles colocam na cabeça que o cigarro ele é a paz, né? Tipo, como se fosse você fica agitado, você fuma, você acalma, é um calmante, né? E ele não ficava um dia sem fumar, e faz 15 dias que ele não fuma, ele não usa droga, mas ele não ficava um dia sem cheirar. Né? Nunca foi de ficar na rua, nunca foi, mas ele não ficava um dia. Ele acordava, ele já acordava assim, tipo, pensando, o que que eu vou fazer agora para me, sabe, para me usar? Ele já acordava pensando na noite que ele ia usar, sabe? Aí eu peguei e falei, Deus, eu não posso conviver com isso dentro da minha casa. Meus filhos estão crescendo e a gente sabe que a adolescência, de criança, juventude, eu tenho 3 filhos homens, né? Eu falei, Deus, meus filhos vão crescer, vão ver ele fumando cigarro, meus filhos vão seguir o mesmo caminho, pai. E não é isso que o Senhor tem, sabe? E ele falou, você crê? E de lá adiante ele não fumou, irmão. Foi nessa campanha que o Senhor libertou ele. Nessa campanha de Daniel, porque no primeiro dia eu falei, Senhor, eu vou entrar com propósito, e o propósito é libertação dentro do meu lar, né? E hoje é o último dia, eu tô aqui testemunhando, ele não fuma mais, não cheira. Ontem nós estávamos lá na festa da minha mãe, para você ver como o diabo é sujo, tinha gente fumando lá, tinha gente cheirando, não sabia disso. Ele falou, tinha os meninos lá no canto que tava cheirando lá. E eu não quis, eu não me ofereceram, ainda perguntaram se ele queria. E ele falou: não, estou de boa, né? Me rendi a Cristo, mudei de vida, não fumo mais, não uso mais droga. Então, isso é Deus,
sabe? Tudo isso é Deus, é através do fruto da nossa oração, da nossa busca, da nossa sinceridade diante de Deus. Então não deixa de entrar na live, não deixa de crer, não deixa de confiar. Sempre quando você for fazer uma live, entrar na live, entra com propósito. Deus, eu estou entrando ferida, mas eu vou sair restaurada. Eu estou entrando que minha casa está no vício, mas eu creio que no findar dessa campanha vai ter resposta. Eu tive resposta, não foi nem no último dia da campanha, foi no meio da campanha. Sabe, o Senhor cuidou das minhas crianças, nenhum pegaram a gripe, porque aqui em São Paulo teve um surto de gripe muito forte, nenhum de nós pegou gripe, né? O Senhor tem cuidado das minhas crianças, o Senhor tem cuidado do vestir, todos os dias quase. Vem gente aqui na porta de casa trazer roupa para as crianças, sabe? Roupa boa, sapato para as crianças, sabe? Então Deus tem cuidado nos mínimos detalhes, não falta de comer, não falta de beber, porque o Senhor tem cuidado. E eu só quero agradecer, né, a Ivone por ter concedido a oportunidade de conhecer, porque eu não conhecia a live, né? Eu fui conhecer a live através dela, que me chamou para participar da live das princesas. Eu não sabia nem que existia isso. E é através da vida dela, que foi canal de bênção, hoje, né, o Senhor me levantou meu ministério, igreja. Vocês me veem assim falando, mas eu era tímida, eu não falava, só sabia chorar, né? E aqui a live destravou o meu ministério, sabe? Abriu a minha mente, Deus me deu sabedoria, cada testemunho edificou a minha fé. Eu agradeço a oportunidade, tá bom, meninas? Eita, Glória, essa Lawane, gente, você acredita que ela ligava na live? Aliás, ela estava na live, ela ligava para o marido, para o esposo no trabalho, que ele é vigia, né, de madrugada, para escutar a live. Olha que benção. Esse tempo todo, né, que você me contou, né, Lawane? Glória a Deus por isso. Deus é bom. Deus é bom. Todas as lives ele estava escutando, né? Eu nem sabia. Eu ligava para ele, aí eu falava: você não vai responder, não? Ele: não, eu estou escutando a live. Eu falei: mas como você está escutando a live? Ele: não sei. Até eu não sei também. Mas ele escutou todo dia a palavra, ele escutou os testemunhos e isso edificou a vida dele. Amém, glória a Deus. Queria dar a oportunidade à Yara. Yara, irmãs, olha só que tremendo. A Gilmara, na hora da ministração, ela falou, né, que essa live ia alcançar nações, tem alcançado mesmo. Yara, ela está na França, são 5 horas à frente do Brasil. Olha só, ela entrou praticamente. Eu lembro de eu ter visto ela todos os dias aqui, né? Então, assim, não é desculpa, não é pretexto. Quando quer, quer mesmo e faz e acontece. Porque 5 horas da manhã, né? Agora já vai dar 6 e pouquinho lá na França. Nós estamos 1h11 da manhã no Brasil. Amém, Yara? Oportunidade, minha querida. Amém. A paz do Senhor para todas. Aqui já são as 6h11 da manhã, já. Eu sempre espero terminar e já saio correndo para o trabalho. Já nem durmo. É, eu quero agradecer primeiramente a Deus, né, e a missionária Ivone né, por esse trabalho, né, que tem feito. Agradecer a uma irmã que eu não vejo, não sei se ela está aqui, é um grupo que eu tenho de mulheres aqui, SOS Mulheres, aqui na França. Foi ela que me deu o link, eu acho que de vez em quando ela participa, né, a missionária Alexandra, que é de Salvador, né, porque eu sou baiana, e ela me passou esse link. E foi um divisor de água na minha vida, porque eu moro aqui na França já na Europa há quase 20 anos, e a verdade é que aqui a gente não tem esse mesmo privilégio daí do Brasil, né, de ter qualquer esquina a gente ter uma igreja. Então aqui você servir a Deus tem que ser mesmo, né, pela fé, porque todo o cenário faz com que você não vá. E o que eu quero contar dessa um testemunho é que o meu marido é francês e ele se considerava ateu, né? E, e desde que eu entrei na vida dele, a gente vem orando e eu venho falando com cuidado, né? Porque como ele não crê, não cria, né? Para que não acabasse sendo uma coisa incômoda, né? Tenho pedido sabedoria a Deus. E da casualidade que essa semana, ele conversando comigo, e ele disse: eu não sei, ultimamente eu ando tão sensível,
né? Ele sempre escuta, eu sempre leio, ele sempre respeita. E às vezes tem uma igreja que é francesa, que eu vou domingo de manhã, que ele vem comigo. E esse domingo, precisamente, né? Ele foi assistir o culto todo e eu vi o meu marido de maneira diferente. E ao sair, um francês chamou ele e perguntou para ele: tá tudo bem na casa de vocês? E ele, sim. Aí o francês, eu nunca vi esse homem. Ele disse: não sei, é que eu vejo algo diferente, um conflito em você, falou com ele. Né? O nome do meu marido é Davi, né? E ele é ruivo, né? Olha para ver, que eu falo para ele, conto para ele a história de Davi. Ele disse: é um conflito dentro de você. E eu não entendia bem, porque ele falou um francês muito diferente. E eu falei: amor, o que que esse homem estava falando? E ele disse: ah, porque meu marido ficou vermelho. E ele disse: ah, ele queria, estava dizendo que há um conflito dentro de mim, como que se eu quisesse crer, né, em Deus, mas se eu tivesse resistindo, né, mas que a obra está feita dentro de mim. Então eu estou contando isso, irmãs, para glorificar o nome do Senhor. O nome dessa campanha é Minha Família, né, nas mãos de Deus. E eu coloquei, e eu tenho colocado. Não é fácil, eu entrei no jugo desigual por desobediência, né? Mas Deus tem tido misericórdia da minha vida, né? E eu estou, para a honra e glória do Senhor, eu estou ouvindo um homem que se dizia ateu dizendo que ninguém explica Deus, glorificando o nome do Senhor, cantando, dizendo que Deus é fiel. Então, Deus é fiel na sua vida, missionária Ivone. Deus é fiel na vida de cada uma de vocês. Não só a França que está aqui nesse grupo, saiba que entra mulheres da Espanha, de Portugal, né, de Bélgica. Essa live aqui está no mundo inteiro. Então, aqui vocês estão aí à meia-noite, mas a madrugada inteira, países diferentes, está com vocês e vidas estão sendo abençoada. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Ai, meu coração, meu Deus, que alegria de ouvir esse testemunho. Senhor, muito obrigada, Senhor. Muito obrigada por nos ouvir, Senhor. Porque o Senhor conhece, o Senhor sonda os nossos corações, o Senhor sabe o nosso levantar, o nosso deitar. O Senhor sabe da sinceridade, Senhor, das tuas filhas, da missionária Lauane. Ah, Senhor, da Yara, de cada uma que aqui está, Senhor. Oh, meu Pai, muito obrigada, Jesus, porque tudo que nós fazemos, Pai, nunca é em vão, Senhor. O Senhor tem trazido respostas, Senhor. E eu creio que muitos testemunhos irão ainda, Senhor, ser contados, Pai. O Senhor vai nos dar oportunidade, Senhor, de contar aqui, Senhor, em nome de Jesus, cada mulher que aqui está, Senhor. Eu creio, Senhor. Eu creio, meu Pai. Eu creio que o Senhor possa surpreender as tuas filhas, Pai, neste mês que está iniciando, Senhor, agora, dia 1º de julho. Pai, em nome de Jesus, o Senhor possa surpreender as tuas filhas, e tudo que foi derramado aqui, cada lágrima, cada oração, que o Senhor possa trazer resposta para as tuas filhas, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Mais alguém quer falar? Aproveita a oportunidade. Não? Amém. Então, nós vamos finalizar, né? Já são 1h17. Vamos continuar glorificando o nome do Senhor a cada momento da nossa vida, desde o momento que acordarmos até o horário de dormir. Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz. Que nós possamos declarar, como temos feito, que nós somos o que a Bíblia diz que nós temos, que nós podemos e que nós somos. Aleluia! O shalom de Deus, que a paz que excede todo entendimento possa guardar o teu coração e a tua alma em Cristo Jesus. Podem ligar o microfone operando Deus. Quem impedirá? Se Deus é por nós, Quem será contra nós? Podemos todas as coisas, Naquele que nos fortalece. a vitória é nossa, Pelo Pelo sangue sangue de de Jesus. Jesus.
Amém. Obrigada a todas. Amo Amém. Glória a vocês. Deus. Amém. Obrigada, missionária Gilmara. Foi Eu que tremendo. agradeço, minha querida. Deus abençoe a todas. Amo vocês. Tá Shalom. gravado. Depois eu te mando o link, viu? Amém, minha amada. Deus Shalom. abençoe. Amém.